Sabe, ontem à tarde, sabe quando você sente percebe aquele chamado do Espírito Santo? E aí eu fui meditar e o Senhor me levou para essa escritura aqui. E como ela gritou para mim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, ou depende da sua tradução, uma oferta de vinho, de libação. Está próximo o tempo da minha partida. Eu posso até emocionar agora, porque quando eu estava meditando, eu emocionei várias vezes, porque que maneira de terminar os seus dias. Dizendo: eu derramei tudo. Porque o que é uma oferta de libação? É um derramar de líquidos. Eles pegavam tanto vinho, a água era mais usada na festa dos tabernáculos, quando os sacerdotes desciam até o vale de Cedron, lá no tanque de Siloé. Inclusive, quem esteve comigo agora em Israel sabe muito bem o desafio que é para chegar lá. Não é facinho. E aí eles voltavam com aquela água para o templo em Jerusalém e derramavam tudo. Uma oferta de libação é um derramar, é como se eu pegasse, então, toda essa água e eu virasse ela agora, até não sobrar nenhuma gota aqui. É quando você derrama tudo. Você derrama tudo. E eles faziam esse ritual tão incrível que dá para você ver. Paulo disse: eu decidi viver a minha vida para o Senhor. E quando ele encerra os seus dias, ele encerra dizendo: derramei tudo. Não sobrou nada. Eu não sei você, mas isso é forte demais. Imagina você colocar na sua lápide: eu fiz libação para o Senhor. Em vida eu fui uma oferta de libação. Eu derramei até a última gota da minha vida no Senhor. Não ficou nada de fora. Eu não guardei nada, eu não me poupei, eu não preservei nada, eu não segurei nada, eu não me agarrei a nada, eu não me apeguei a nada. Eu derramei tudo. E você vê aqui esse ritual em que eles pegavam, aqui no caso, a água e o vinho, que era muito usado assim, eles iam derramando para o Senhor. Você vai lembrar daquela passagem, deixa eu ver se eu anotei aqui, 2 Samuel 23:16, que aqueles 3 dentro do batalhão dos 30, 3 se destacaram por esse ato. Ninguém nunca foi como esses 3. Porque quando Davi manifestou um desejo de beber da água da cisterna de Belém, onde tinha um destacamento filisteu, aqueles 3 se levantaram e foram e pegaram aquela água e trouxeram para Davi. Mas aquilo foi tão forte para ele, o tamanho da entrega, né, daqueles homens, que ele derramou tudo para o Senhor. Ele não quis beber aquela água.
Quando você lê aqui, eu vou voltar para 2 Timóteo, não terminei não. Aqui em 1 Samuel 7,6, quando eles se reuniram em Mispá, o lugar alto, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Aquele povo estava numa situação lamentável, sem contextualizar, é só você ler o texto. E aí o Samuel chega para eles e diz: olha, é o seguinte, vocês querem servir o Senhor, vocês precisam se livrar desses deuses estrangeiros. Vocês precisam se humilhar diante do Senhor. E aí eles vão para Mispá, primeira coisa, vão para esse lugar alto, e eles fazem libação. É nessa passagem que Samuel oferece aquele sacrifício realmente ousadíssimo, oferece aquele bezerro que não tinha sido desmamado, e derrota os filisteus, e nesse texto você vai ver escrito que durante toda a vida de Samuel, os filisteus vão voltar a atacar, mas ele confrontou o povo e disse: vocês precisam jogar esses ídolos fora, vamos para o lugar alto, vamos para Mispá. E quando eles derramam, eles fazem libação em Mispá, e jejuam, ali eles estavam realmente se comprometendo com o Senhor, em derramar a vida deles no Senhor. Preste atenção nisso, por favor, deixa Deus ministrar seu coração. E ali eles derrotaram os filisteus, um inimigo que já tinha envergonhado Israel, levado a arca. Depois devolveu, mas aí já passou, viveu um tempo sem glória. Mas quando aquele povo é confrontado pelo aquele homem de Deus, e vai para Mispá e derrama a água, faz libação, aquele povo estava dizendo: nós estamos nos derramando, não vai sobrar nada agora, nós vamos fazer o que a gente tiver que fazer. E Deus deu uma vitória. Leia o texto, você vai se emocionar. Uma vida de libação é uma vida de sacrifício. Quando você faz libação, você está dizendo: eu estou num ritual de sacrifício. Eu sou oferta, a oferta derramada, a oferta de libação. E Paulo termina os seus dias dizendo: eu já estou sendo derramado, eu derramei tudo. Não ficou uma gota. Eu não guardei nada, eu não segurei nada, eu não me poupei em nada, eu não tentei proteger a minha vida, eu não me escondi, eu não fugi dos desafios, eu não neguei o Senhor, eu fiz libação. Eu fiz libação. Nossa, eu já clamei, eu falei tanto com Deus. Eu quero essa vida. Eu tenho vivido essa vida, na verdade. Mas eu não tá bom, eu quero. Eu não sei você, mas eu vou falando, me dá até uma pressão boa. Eu quero essa vida. Essa é minha vida. É para isso que eu estou aqui, é o que eu quero. É por isso que num sepultamento, na finalização de um cristão, quando ele dorme no Senhor,
não pode ter lágrima, sabe? Tem que ter festa. Eu gosto daqueles... Quando a gente encontra aqueles crentes animados num funeral que tem festa, tem culto o tempo todo, tem louvor, tem alegria. As pessoas até comem e festejam. Porque estão olhando ali, só tem um corpo que vai voltar para o pó, mas que derramou toda a sua vida enquanto tinha fôlego de vida. Fez em vida o que tinha que fazer. Viveu para algo que ninguém, nem nada, nem inferno, nem nenhum poder vai poder tirar da pessoa. É tão lindo isso. Quando nós entendemos esses princípios, nós não tememos. É por isso que um crente, um Cristo, ele nunca vai poupar a vida dele. É por isso que quando Paulo recebe aquela mensagem de que em Jerusalém o que esperava por ele eram prisões e açoites, e todo mundo ao redor dele começa a tentar impedi-lo de ir para Jerusalém, e ele bate o pé e fala: que isso? É óbvio que não. Eu vou deixar de ir para onde eu tenho que ir, porque foi me anunciado que tem prisões e açoites? Não, se eu tiver que ser presa, eu vou ser, se eu tiver que apanhar, eu vou apanhar, porque eu sou uma oferta de libação. E aí ele termina os seus dias dizendo que ele derramou tudo. Né? Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, de libação. Está próximo o tempo da minha partida e eu derramei tudo. Combati o bom combate. Eu não lutei guerras inúteis. Vocês não me viram correndo atrás do vento, lutando guerras inúteis, vazias, sem recompensa. Eu terminei a corrida, eu fui continuista, consistente. Eu comecei, mas eu terminei. Eu guardei a única coisa que eu não podia perder: a fé. Eu guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça do Senhor, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Agora me está reservada a coroa da justiça, que eu vou receber. Mas não é só eu que vou, não. Todos que viverem como eu tenho vivido vão receber a coroa da justiça. Eu quero desafiar você a fazer libação. Porque, como você está vendo nessa imagem, Jesus fez libação. Quando aquele soldado vem para saber se ele se já tinha morrido, e o perfura com aquela lança, o que escorreu dele foi água e sangue. Ali, quando escorre água e sangue, ele estava dizendo: eu derramei tudo sobre vocês. Eu derramei tudo. Eu não guardei nada. Eu derramei tudo. Não ficou nada.
Decida que você vai viver num ritual de libação até o seu último dia de vida. Feche os seus olhos, coloca a mão no coração. Toma a decisão. Esquece tudo. Toma a decisão. Que você vai viver num ritual de libação. Às vezes a gente fica guardando, segurando, protegendo, nos poupando. Não, derrama tudo, por favor, derrama tudo. Quando eu leio sobre Demétrio, que ele trabalhou tanto para o reino, que ele ficou doente. Mas você já parou para pensar que coisa linda? Por que você está doente, Demétrio? Porque eu fui até o limite. Eu derramei tudo. O meu espírito estava tão forte, a minha alma tão sedenta, que o meu corpo nem aguentou. Mas como disse Pedro, se eu sofro, não sofro por ser ladrão, assassino, ou por ter feito algo errado, mas porque estou derramando minha vida no altar. Se eu sofro, não sofro porque estou em luta sem recompensa, mas porque estou combatendo o bom combate, porque decidi terminar a corrida, porque eu decidi que eu vou guardar, sabe, a única coisa que eu não vou soltar? A fé, porque o resto eu vou derramar tudo. Todo conhecimento, toda visão, toda energia, todo amor, toda entrega, toda vida. Eu sou a oferta de libação. Eu sou a oferta de libação. Quebranta seu coração. A gente sabe o que o Senhor está falando ao nosso coração. A gente sabe qual é o chamado que Ele está fazendo para nós. Jesus derramou tudo. E quando Ele entrega o Espírito, que aquele soldado vem e fura. Ai, meu Deus. Ajuda-nos, ajuda-nos. Sai! Água e sangue. Ficou registrado para nós. Eu fiz libação por vocês. Eu derramei tudo por vocês. Eu derramei toda a minha vida. Eu derramei toda a minha vida. Eu me entreguei por vocês. Eu sinto que o Espírito Santo tem chamado o seu povo. Eu percebo essa voz dizendo: vem para perto. Se aproxima de mim. Não viva longe, distante. Não negligencie a sua fé, a sua vida espiritual. Derrama a sua vida no meu altar. Viva num ritual de libação. Viva num ritual de libação. Seja oferta. Derrama tudo no seu altar. Espírito Santo, nesta manhã,
esta manhã de domingo, quis o Senhor nos dar, logo no início desse culto, essa mensagem. Quis o Senhor falar tão profundamente ao nosso coração. Trazer o exemplo, o seu próprio exemplo, o exemplo de Paulo, daquele povo que estava tomado por ídolos nos dias de Samuel, mas que fizeram libação, e aquilo mudou o rumo da vida daquela nação naquele momento. Mudou. Quantas definições que nós podemos viver apenas decidindo viver num ritual de libação. Tomando a decisão de que talvez na nossa lápide vai estar durante a minha vida, eu fiz libação para o Senhor. Em vida eu fui uma oferta de libação. Eu não tentei salvar a minha vida, proteger a minha vida. Eu não te neguei. Mas a minha vida foi vivida para a sua glória. Cada passo, cada batida do meu coração, cada respiração, cada dia, toda a energia, eu derramei no teu altar. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos erros, as nossas fraquezas. O que falamos, pensamos, fizemos que tenha te entristecido, sonda. Sonda a nossa vida privada, o nosso interior, e cala a voz da escravidão, da estupidez, do engano. Sonda o nosso coração. E chega com uma unção e um fogo que nos purifica e nos santifica. Arranca a cegueira, a escravidão. Ajuda-nos a ver as nossas insanidades, cegueiras, tolices, e nos alinhar e permitir que a nossa vida seja vivida como uma oferta de libação. Vem, Espírito Santo. O que eu posso fazer, se não aprender com a palavra e ensiná-la?
Mas o Senhor é quem convence, é quem transforma, é quem revela. É quem desperta. Cubra-nos com teu sangue, Jesus. Perdoa as nossas falhas. Ajuda-nos. Talvez alguns ainda não entenderam que a única coisa que precisam é obedecer a voz de Samuel. Se livrem desses deuses. Vão para o lugar alto. Façam libação. Se santifiquem. Porque o Senhor tem vitória. Ó Senhor. Aquele povo vinha sendo subjugado pelos filisteus, mas quando eles chegaram no limite do sofrimento, claramente eles não estavam aguentando mais. Eles ouviram a voz do homem de Deus, que anunciou o que eles deveriam fazer. Não que eles não soubessem, mas às vezes a gente tem que falar o óbvio. Que às vezes a cegueira toma os corações de tal maneira que o óbvio precisa ser dito. Toca profundamente os corações nesta manhã e que um quebrantamento profundo esteja acontecendo. Afinal, Senhor, o que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Será que nós não estamos nos enganando? Quando lá no nosso espírito, nós podemos ouvir a voz da consciência, sua voz, Espírito Santo, dizendo, não, este não é o caminho. Apenas se entrega, faça a libação. Para de amar tanto a sua vida. Nós precisamos falar como Paulo. Minha vida não me importa. Eu não estou nem um pouco preocupado com a minha vida, desde que eu cumpra com o chamado, com o propósito pelo qual eu nasci para isso. Senhor, tem misericórdia de nós. Eu vejo pessoas tão apegadas à sua vida terrena, à sua vida ordinária, à sua vidinha comum. Num domingo como esse, pessoas que são capazes de negar o Senhor por causa de mais um pouquinho na cama. Pessoas que o compromisso é tão superficial. Que aquilo não está dentro dele. Ele não tem um compromisso com o Senhor de vida. São várias atitudes e acontecimentos que revelam que o Senhor não é tudo, não é a prioridade, não é o mundo da pessoa, não é a vida dela. Que maneira horrível, lamentável de viver uma vida para si mesmo, uma vida rasa, à margem.
E num domingo como esse, algumas pessoas vão terminar tão vazias, tão insatisfeitas, tão frustradas, vão entrar na segunda-feira desanimadas, sem perspectiva de futuro, já cansadas e estressadas. Por quê? Porque estão vivendo uma vida que não vale a pena ser vivida para si. Onde se poupa, se guarda, tenta se defender o tempo todo. Não sabem nem o que significa uma oferta de libação. E alguns deixam claro que não querem saber o que é uma vida de sacrifício e de entrega. Mas nesta manhã, eu oro para que a sua voz cale fundo e que uma reflexão profunda, mas tão profunda e impactante, com impacto de mudança esteja acontecendo. E que ela agora, no silêncio da alma, ela esteja dizendo: eu não quero mais viver essa vida onde eu me preocupo tanto comigo e tenho perdido o principal. Eu cansei. Eu cansei de me poupar. Eu cansei de não querer enfrentar, de não querer viver o que eu tenho que viver, de não derramar a minha vida, de me poupar e só buscar meus interesses, e é o que é mais fácil, o que é mais agradável, o que é confortável. Eu cansei, eu não quero mais isso, eu decido que eu renuncio essa vida, onde na verdade eu estou no centro, eu importo, é o que eu quero, é o que eu tenho vontade ou não tenho vontade, o que é fácil, e eu fujo do que é difícil, e eu nunca enfrento aquilo que o Senhor me impulsiona o tempo todo a enfrentar. Eu nunca derramo a minha vida. Eu não tenho como dizer, eu não tenho como falar como Paulo. Minha vida está sendo derramada, está chegando ao fim e minha vida foi toda entregue. Eu combati o bom combate, eu só lutei a luta certa. Eu terminei a minha jornada, a minha corrida, eu guardei a única coisa que eu nunca poderia soltar, eu guardei a fé. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo, eu abençoo cada um que está comigo agora. E que seja uma manhã de crescimento, de desenvolvimento, de entrega, que eu possa ver o teu povo em Mispá, no lugar alto, após soltar o que tem que soltar, e derramando a sua vida na tua presença até a última gota. Não vai deixar sobrar uma gotinha,
Ou seja, Senhor, a oferta de libação é aquela oferta que depois que você derrama não dá mais para recuperar nada. Derramou, acabou, não tem como, é como um leite que foi derramado, ele não volta para a caneca. Quando a gente derrama a vida no teu altar, não dá mais para pegar nada, já foi entregue, foi derramado, não tem mais volta, não tem mais volta. Derramei a minha vida no Senhor. Foi o Senhor naquela cruz, quando o soldado fura, vaza água e sangue, dizendo para nós: eu fiz libação por vocês, eu entreguei tudo, derramei tudo, não sobrou nada, não tem volta, acabou. Toca os corações profundamente. Assuma essa reunião, se manifesta aqui poderosamente. Que a unção do teu Espírito continue reinando em cada vida, em cada coração, conduzindo a nossa vida, a nossa reunião, as nossas decisões, os nossos passos. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. O teu sangue tem poder sobre nós. Acampa os teus anjos ao nosso redor e guia-nos, Espírito Santo, para a tua glória. Seja conosco, amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.